bom dia. O meu nome é Ana Sério e sou professora de Análise e Técnicas de Composição e de História da Música desta fantástica turma constituída por 6 alunos do 8º grau de Ponte Lima. O importante acha que é a presença da música na educação desde cedo? É importantíssima porque não só por ser uma arte, e essa arte tem influência nas emoções, faz-nos de facto ser pessoas mais despertas para o mundo. Eu não falo só do mundo cultural e do mundo artístico, mas falo também do mundo emocional, mas também falo de questões associadas ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento da capacidade de realização, da capacidade de concentração, que é importantíssima. Para além disso, ouvir e tocar ou cantar é algo que é absolutamente maravilhoso. Quanto mais cedo, melhor, porque os estudos científicos dizem que, enquanto somos novos, temos uma capacidade muito maior de aprendizagem no domínio da memória auditiva, no domínio da memória visual, mesmo da memória muscular, que é essencial à prática de um instrumento ou a cantar, como a nossa Inês. Sou Inês Cruz, professora de História da Música e Formação Musical na Academia de Música Fernandes Fão, local onde iniciei os meus estudos musicais. Fiz a licenciatura e o mestrado na Universidade de Minho, em Ciências Musicais, e dou aulas ao pré-escolar, ao primeiro ciclo e ao secundário. O quão importante acha que é a presença da música na educação? A música tem um papel bastante importante na educação porque ajuda a desenvolver bastantes capacidades, seja motoras, de coordenação. Portanto, acaba por ter papel de destaque nesse sentido, e há vários estudos que comprovam, inclusive, que pessoas com dificuldades de aprendizagem, e no caso dos autistas até acaba por ser bastante evidente, a música é sempre algo que desbloqueia a nível de aprendizagem, seja leitura, seja contar, seja escrever. Tem um processo de ensino muito mais notório, muito mais rápido. Eu comecei a estudar música desde cedo, portanto, eu sempre percebi que, por exemplo, na escola, a minha turma por acaso era toda articulada, mas assim que entrei no secundário comecei a perceber que postura para apresentar trabalhos a nível de confiança ou de presença à frente de pessoas acabava por ser bastante diferente. Nós estamos habituados a lidar com o palco, mesmo que não seja o nosso espaço seguro e não seja aquele momento em que estamos ali a apresentar-nos para as pessoas, não seja o mais descontraído possível para nós, porque não é, sabemos disso, acaba por nos preparar para depois, quando temos que enfrentar pessoas e quando temos que apresentar algo. Portanto, sempre notei isso, e acho que os professores também acabavam por notar, porque era algo que sempre evidenciavam, era a questão de nós sabermos nos apresentar, sabermos colocar-nos à frente de alguém e apresentar as nossas ideias, ainda que não sejam sempre as mais claras. Então, sempre percebi isso. E depois tem a ver com toda a questão de organização, carga horária. Sabemos que a nível de carga horária, o ensino articulado ou o ensino profissional de música acaba por ter sempre muito mais exigência. Então, toda esta gestão de horário, toda esta questão do estudo regular, nós conseguimos desde muito cedo. E isto enquanto perspectiva de aluno, mas agora que tenho a perspectiva de professora e vejo os mais pequenos, é bastante notório aqueles que estudam música, porque a nível de organização, por muito que não sejam os melhores, não quer dizer que quem não estuda não seja, mas conseguem ter muito mais organização e consciência do quanto têm que trabalhar para alcançar um objetivo, porque é quase como um desporto. Nós, se não praticarmos, não chegamos lá. Se nós não fazemos as coisas, se não há um estudo regular, não vamos alcançar os objetivos. E a música traz-nos isto, e desde muito novos nós aprendemos a fazer isto, às vezes por obrigação, outras vezes por gosto. Mas a verdade é que depois, mais tarde, nós não podemos não conseguir ver na hora os resultados, mas mais tarde, e quando cheguei à universidade senti isso verdadeiramente, que esta passagem de ciclos nunca foi difícil, porque já estava habituada a ter aquela carga toda. Então, se não for pelas capacidades, lá está, motoras, de estudo, de organização, que seja por estas questões que depois mais tarde se refletem. Olá a todos, o meu nome é Pedro Melo, tenho 29 anos, sou natural de Guimarães. Comecei os meus estudos musicais
na minha terra, em Pevidém, na Sociedade Musical de Pevidém. Eu inicialmente comecei em trompete, só que depois decidi e achei por bem mudar de instrumento, pois trompete não era a minha vocação, claramente, e mudei para saxofone. Para si, quais foram as maiores diferenças entre estudar dentro e fora de Portugal? Em termos de ensino, ou seja, a questão da qualidade dos professores que nos estão a dar as aulas, eu não vi muita diferença, ou seja, nós em Portugal temos um ensino, uma qualidade de ensino bastante grande, bastante qualidade, ou seja, os professores são bastante bons e para quem quer e quem se esforça e quem de facto quer dedicar a vida à música, na vertente de trabalho e artística, ambos os lados são bastante bons, ou seja, tanto cá em Portugal como em qualquer país da Europa ou do mundo. A grande diferença que eu verifiquei no meu tempo de estudante em Portugal e no meu tempo de estudante no estrangeiro é na questão de oportunidades de tu poderes apresentar o teu trabalho e na questão de o próprio público como é que o recebe. Ou seja, aqui em Portugal nós às vezes, é um bocado triste, mas nós passamos 3 anos da nossa licenciatura e pouco tocamos para público. O máximo que nós tocamos para público é nas audições de classe, que às vezes quem está a assistir é o professor e os colegas de classe. Nunca há grande público da própria universidade, nunca vão assistir a nada. Mesmo o momento alto, que normalmente as pessoas colocam no momento alto de uma licenciatura, que é o recital final, mesmo esse momento é triste, mas a maior parte do público vai é família e poucos colegas que às vezes criamos ligações durante o curso. Eu lá fora eu senti que eu estava a trabalhar e a própria escola, que é onde eu estava inserido, me dava ferramentas de eu ir tocar um recital ali, um recital acolá. Eu dou o exemplo que nós, quando eu e a minha companheira estivemos em Maastricht a fazer o mestrado em música de câmara, a própria escola tinha uma agência, ou seja, tem uma agência a trabalhar em prol dos alunos para arranjar recitais fora do conceito de escola. Ou seja, não só aqueles recitais de escola, mas arranjávamos concertos para tocar fora. Nós chegámos a tocar no teatro da própria cidade, arranjáramos um concerto numa igreja que tinha um piano de cauda numa igreja e tudo. O concerto estava cheio de gente que vai ver a música porque de facto gosta. E, claro, não tem qualquer problema em pagar um bilhete, seja de que custo, porque lá eles gostam de facto de apoiar a cultura. Aqui uma pessoa trabalha, cria um conceito de um concerto, põe um bilhete pago, as pessoas não vão porque é muito caro, só vou se for de graça. E aqui há claro que eu já estou a divagar um bocadinho para a questão do mundo e da questão das diferentes oportunidades de concerto, mas é mais essas diferenças da própria escola apoiar muito mais os alunos a apresentar o seu trabalho fora do âmbito escolar. Ou seja, acho que aqui em Portugal ainda falta muito essa cultura de deixar os próprios alunos irem apresentar o trabalho noutros e a própria escola apoiar esses momentos de concerto. Olá, o meu nome é José Paulo Ribeira, sou professor de formação musical, classe de conjunto e acompanhamento de improvisação. De que maneira faz a distinção da parte lecionária e a parte formativa? Ora bem, pois, para além de ser professor de formação musical e das outras disciplinas que eu referi, eu sempre fui, portanto, performer. Estive ligado a grupos de todos os géneros musicais, desde grupos de baile até ao jazz, passando pelo rock, pelo metal, tudo isso. E, portanto, a pergunta era de que forma fazia a distinção, não é? Entre ser professor e ser performer. Eu penso que o professor também é um pouco um performer, não é? Porque quando estamos a dar aula também, não é? Acabo também por tocar para os alunos e, de certa forma, mostrar também o meu valor enquanto professor e os meus conhecimentos. Mas a gestão são coisas diferentes, não é? Ou seja, temos que arranjar tempo para tudo, quer dizer, o tempo das aulas é o tempo das aulas, o tempo de preparação das aulas é o tempo de preparação das aulas e depois tem a parte do estudo,
No caso, eu dedico-me aqui ao piano, que é, como eu costumo dizer, é o melhor instrumento do mundo. E, claro, muitas horas de estudo, muita pesquisa, ouvir muita música e depois, claro, o que acontece é que acaba por haver muito pouco tempo livre, não é? Muito pouco tempo para, sei lá, em certas alturas até para a família, para os amigos, porque realmente a música requer muita dedicação e é isso. Sou o Nuno, sou professor de música trompa na Academia de Música Fernandes Fão. Como é para si a melhor forma de lidar com a pressão de palco e a pressão de ego que pode haver durante o estudo? O ideal seria não estarmos nervosos, mas também ao mesmo tempo o estar nervoso vai fazer com que uma pessoa esteja mais concentrada. À partida, se tivermos um estudo regular, esse nervosismo vai começando a desaparecer ou começamos a lidar melhor com ele. Claro que se uma pessoa tiver a certeza que não fez o estudo que devia, vai estar muito nervoso em palco e quase certeza que vai acabar por falhar. Se uma pessoa tiver a certeza que fez tudo o que podia a nível de estudo, a possibilidade de falhar vai ser muito menor e o pouco nervosismo que uma pessoa tem vai fazer com que estejamos mais concentrados e mais atentos durante a execução da obra.